Olá, amigos! Estamos de volta para comentarmos sobre a obra do Espírito Amélia Rodrigues, do livro Primícias do Reino. Hoje vamos comentar o capítulo 12, o obsidiado Gerazeno. E conta-nos Amélia Rodrigues que este fato ocorreu na cidade de Gerasa, uma cidade da Transjordânia, a 10 quilômetros ao sudeste do Mar da Galileia, na Palestina. E Gerasa era uma das cidades pertencentes ao conjunto da Decápolis, que eram as 10 cidades que viviam sob o domínio romano. E Amélia, como é próprio dela narrar o cenário de forma bela e poética, ela já começa a dizer que o mar era um grande espelho que refletia a poeira da luz do sol nascente, e o mês era Kislev, o 9º mês do ano judaico, que corresponde para nós dezembro e janeiro. E era um mês portador de tempestades, mas também era mensageiro da fartura e carreava ventos perfumados e leves. E a história nos conta com a chegada de Jesus aos Gerazenos. O barco desliza suavemente em silêncio e na popa a figura de Jesus se assemelhando a uma exclamação de dor. Ele fita a terra e sente o sofrimento da gente que ali habita. Proclamar e difundir as primícias do reino constitui sua grande ventura, viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas, sobretudo, esclarecer e libertar o espírito do povo da ignorância e da superstição. Então, ele programara aquela visita há algum tempo, acalentando a possibilidade de ali levar a boa nova. E o povo era o seu rebanho, e para esse rebanho ele viera dar a vida. Era necessário, então, que as ovelhas conhecessem o pastor, a fim de poder identificar-lhe a voz e obedecer-lhe ao chamado. Mas Gerasa não o recebera, embora um tom festivo com que anunciara a chegada e a oferenda preciosa que doara ao cercar-se dos seus limites. Os gerazenos, eles comercializavam com porcos e preferiam os suínos a Jesus, o amigo que eles desejavam ignorar. Ao encontro de Jesus, surge um homem possuído por um demônio. Este homem vivia nas tumbas e era tão feroz que nem amarrado com correntes conseguia ser domado pelas pessoas. E era um sítio ermo onde se cavavam sepulturas e ele parecia ter surgido no meio delas. Estava nu, agitava em ambos os pulsos, os pés, pedaços de correntes, como se fossem pendentes aros de algemas. Deveria ter sido preso e se libertado graças às fúrias que o atormentavam. Este homem, o endemoniado, ele trazia a cabeleira desgrenhada, a barba maltratada e todo ele eram esquimoses e hematomas que denunciavam o horror em que esse homem vivia. Era o fantasma de um homem que parecia ter sido despertado pela luz que viera da Galileia. De um salto, esse homem erguera-se do túmulo vazio, dominado pelos espíritos que o maltratavam, e era bem jovem. Ele entregara-se aos prazeres de toda a ordem, dilapidou o patrimônio familiar, de tal sorte cometera tantas loucuras e desvarios que os seus pais sucumbiram à vergonha e ao horror. Por isso, detestavam-no os parentes. Este homem, o obsidiado, abandonaram o lar, a família, a parentela,
E quando as sombras os subjugaram, passou a andar pela cidade como um louco. Gritava, dizia injúrias, ria, gesticulava, tornava-se uma ameaça para todas aquelas pessoas que passaram a temê-lo. Julgado pela mente popular como um filho ingrato que fizera aconchego, não sabe bem o que lhe aconteceu, mas o estado deplorável do corpo nu e o gosto de sangue na boca aquilata as agrúrias porque passou. Ao ver Jesus, os demônios pareciam que tinham obedecido, acalmado diante daquela energia, daquele magnetismo do Mestre Jesus. Então os demônios imploram a Jesus que não os expulsasse, mas que permitisse que entrasse uma vara de porcos que pastava ali por perto. Assim, Jesus permitiu e os demônios entraram nos animais que se atiraram no penhasco. E o homem possuído voltou à sua sanidade e os pastores correram a contar o ocorrido aos gerazenos. A população, assustada com o acontecido, pediu que Jesus se retirasse da cidade. Uma ressalva aqui que a Amélia Rodrigues nos diz é que Jesus pergunta quem era aquele homem, quem eram eles, né? E ele diz assim: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Porque eram muitos espíritos que dominavam aquele homem. Então ele não tinha um nome, era uma legião, né? Um grupo de espíritos. E quando a população presencia que Jesus, enfim, acalmou aquele louco, aquele endemoniado, a população ficou assustada e pediu que Jesus se retirasse da cidade, porque afinal de contas, os demônios saíram daquele homem e atingiram os porcos, né? E os porcos se atiraram do penhasco. Então, para aquele homem, ele estava livre, né? E estava calmo e pede ao Mestre Jesus para deixar segui-lo. E Jesus diz: volta para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E antes que o infeliz atingisse a cidade, os guardadores de porcos o fizeram. Então, eles narram, né, que o que expulsava os demônios, dizia aos proprietários dos porcos, que arruinaria todo o comércio deles, porque eles tinham receios de que os porcos agora fossem vítimas dos demônios, os demônios que tinham sido dominadores daquele homem. Então o povo, liderado pelos donos dos porcos, foi ao encontro do Mestre Jesus e seus discípulos, com pedras nas mãos, o expulsaram. Não queremos te ouvir, mestre, volta para onde vieste. E Jesus desce a ladeira, retornou à barca e com os 12, né, se foi. O homem liberto, feliz, contava a todos o que lhe ocorrera. Readquirir a razão e o domínio, de aí viver sua vida. Contudo, ninguém o desejava ouvir, e lhe disseram que fosse ter com aquele que lhes havia trazido grandes prejuízos aos porcos. Eles dizem ao homem: vai, esquece-te de nós. Uma pedra o atingiu e o sangue tingiu o chão. Maldita seja Gerasa, que expulsa os filhos e despreza os enviados de Deus. Ele ainda chegou a vagar pelas terras da Decápole e contava a todos que encontrava o que fizera o Galileu. Depois foi para o outro lado do mar e juntou-se à multidão para segui-lo, para ouvi-lo pelos vales, cidades, lagos e mares. Foi reconhecido e passou a auxiliar os sofredores, porque sofredor também fora. Amado, amou, trabalhando pela implantação do reino de Deus. E na sua curta estada naquelas regiões, o poder do amor transformou um endemoniado em propagador do seu reino. Então nós vamos observar
que Amélia Rodrigues nos conta, né? Que Jesus direcionava o barco a Gerasa, e temos aqui um caso impressionante de possessão, cuja vítima, subjugada por uma falange de espíritos perversos, tornara-se o terror dos sítios em que vivia. Podemos imaginar-lhes uma figura terrível, né? Seminu, coberto de feridas sangrentas, olhos esfogueados, cabelos longos em desalinho, pedaços de corrente que lhes prendiam as pernas, e ainda havia, ele parecia uma fera, né? Mais uma fera do que uma criatura humana. E quanto aos obsessores, né, os espíritos obsessores, na verdade eles não entram nos porcos, né? A gente compreende melhor isso porque eles apenas, os espíritos obsessores, se fizeram visíveis para os porcos, e estes, assustados, se precipitaram do monte para baixo em tão desabalada carreira. E então, por conta disso, eles interpretaram que os demônios entraram nos porcos. Então, o episódio narrado por Amélia Rodrigues ressalta o extraordinário poder de Jesus e a sua incomensurável piedade para com todos aqueles sofredores, né? Mas ao mesmo tempo revela, por outro lado, a mesquinhez de muitos homens para os quais o interesse material a tudo sobressaía, era mais importante. Então a cura daquele possesso que os trazia em sobressalto deveria ser para os gerazenos um motivo de se regozijarem e se mostrarem agradecidos àquele que operara tal maravilha. Mas não foi isso. Eles só levaram em conta a perda dos seus animais e, receosos de novos prejuízos pecuniários, despediram-se de suas terras, qual se foram intruso indesejado, o próprio Filho de Deus, que os honrara com a sua augusta presença. Então isso é maravilhoso, esse episódio narrado por Amélia Rodrigues, que vem nos mostrar exatamente que naquele tempo, né, nós devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes o chamado de Jesus, a presença de Jesus, não é percebida por nós, aquele convite, aquele chamado, né? E nós pensamos ainda muito nas nossas perdas materiais. Devemos abrir mão delas para ganhar uma outra coisa muito maior que ainda a gente não tem ideia, não é? Que são os tesouros do céu, a paz, o coração tranquilo, né? A certeza do amparo de Deus para todos nós. Então este é o nosso comentário e espero que todos possam estar acompanhando capítulo por capítulo desta obra maravilhosa, Primícias do Reino. Fica o nosso convite para que você possa, no próximo episódio, no próximo capítulo, estar aqui mais uma vez conosco, nos dando a sua preciosa contribuição também, que é a sua presença, mesmo sendo assim virtual, mas que a gente possa conhecer, né, a obra de Amélia Rodrigues, falando dos caminhos de Jesus, por onde Jesus passou, de uma forma tão maravilhosa. Que Deus nos ajude e vamos até a próxima. Fiquem bem.